volta, terceiro episódio de Papo nas Estrelas. Hoje, pela primeira vez, a gente tem um convidado especial, Daniel. Eu não sei pra qual câmera eu olho, mas... Essa aqui, ó. Essa aqui. Aquela ali, ó. Aquela ali também. Bom dia. Bagunça, gente. Bom dia. Toda hora é hora de bom dia. Que fique registrado para as massas. Bom dia em algum lugar, né? Bom dia. E hoje a gente assistiu o primeiro episódio de Star Trek, série clássica, a ser exibido, que foi The Man Trap, que no Brasil veio como Sal da Terra. Que nome horrível. Sal da Terra. Nome horrível, é. É um nome bem controverso. Como Né? todas as traduções dessa época eram estranhas. Todas as traduções brasileiras são dessa estranhas, época. né? Mas é isso aí. Foi o que a gente assistiu. É o que a gente assistiu. E o que vocês acharam? Vamos lá. Uau! Bate pronto. A gente tava no planeta M113, não? Isso, M113. Planeta genérico já, né? Primeiro episódio é o planeta genérico. Virou Metroid o negócio. Mas depois muda de nome, planeta Borg, o que? É o mesmo Não, planeta? não, Borgia é o nome da Borgia planta. é a planta. É o nome da planta que... O nome Nossa, da planta. Planeta Borgia, cara. Nossa, que vacilo. Acho que vai estragar todo o meu ponto de vista do episódio. Mas, enfim... O planeta atual dos Borgias, né? Não tipo, os Borgs, os Borgias. Os Borgias, cara. Olha. É uma outra série isso. Nossa senhora. Nossa, os Borgias, verdade, foi uma série com esse nome. Foi um episódio meio introspectivo, né, cara? Mas... Sei lá, aquela presença maluca daquela shapeshifter. Shapeshifter, cara. Deu um ruim ali. Deu um ruim. Deu um ruim, Deu é. um ruim, foi esquisito, assim, tipo. É um episódio estranho. Foi Bem estranho. Foi bem uau, assim. Mas é um episódio que tem algumas coisas importantes aí, né? Primeiro episódio a ser exibido, assim, primeira vez que o mundo viu Star Trek é nesse episódio. É a primeira aparição da Uhura, o que é uma das personagens choque, cara. mais legais do Star Trek, é a Uhura. E ela vai lá incomodar justamente o Spock. Vai incomodar o Spock. Primeira coisa que ela faz Ela é deu em incomodar cima o do Spock. Spock. Deu em cima do né? Spock, é o que é ótimo, né? Assim, E a primeira aparição do McCoy. A primeira aparição. Puta, eu acho que pra mim o mais importante... Lógico, a Uhura, não tô menosprezando ela, pelo amor de Deus. Te amo, Uhura. Mas o Scott Se você aparecendo, estiver o vendo, McCoy né? aparecendo... Eu caso com você hoje, agora. Hoje. É, 50 anos depois. agora, o McCoy aparecendo pra mim fechou a trindade, cara. McCoy é ótimo, adoro McCoy, cara. E então, eles chegam lá nesse planeta M113, numa missão de rotina. Eles têm que vistoriar o pessoal, né, que tá lá, que é um casal, né? Que estão estudando umas ruínas que... Eles não falam bem o que é essas ruínas. São umas ruínas que estão lá e beleza, eles estão... De tempos em tempos eles mandam amostras dessa ruína, de alguma coisa que tem lá e tal. E alguma nave da Federação tem que passar para fazer os exames médicos desse pessoal, para ver se está tudo em ordem. E, como o Kirk fala, seria tudo rotina se não fosse o fato da Nancy, que é uma das residentes do M103, acho que é M103, né? Ter sido uma namorada do McCoy 12 anos atrás. 10 anos Ele 12 fala anos 12 ele anos fala atrás. 12. Não, tem uma hora que ele fala 10. 10, Não, ele fala X 10 anos years antes. ago genericamente, mas... Só que, estranhamente, logo... Bom, tudo bem O número que que isso ele usa entrega é todo o 12. episódio, né? Mas parece que tipo, dá a entender que ela controla as mentes das pessoas logo no começo, né? Porque ela parece ser uma coisa pra cada um deles. No né? começo a gente percebe que... Aliás, eu acho essa cena muito bem dirigida. É porque muito legal. de acordo com quem tá enxergando, a gente vai vendo as diferentes faces dela, né? Nessa hora que Pelo você que eu sabe. entendi, ela se alimenta das memórias que a pessoa tem e ela usa aquilo pra formar uma imagem que a pessoa tem na mente dela. Ela não Exato. se alimenta da memória em si. Ela usa, Ela né? usa, Ela usa. aquilo. Ah. Inclusive no final do episódio, o Carter, né? O Dr. Carter explica, não, isso aí é só uma das habilidades. Crater. Mas É só uma das de alguma habilidades forma. que a criatura usa pra poder obter o que ela precisa. Mas que no também caso ele é fala que sal. a criatura ela é tão dependente de sal quanto ela é dependente de amor. E tem uma cena em que ela claramente ela mostra que as memórias de um é mais gostoso de viver do que o outro. Parece que ela do se McCoy, usa né? disso Ela gostava mais de... como um modo de se nutrir também. É. Se nutrir do amor que ela tem por outra pessoa. Eu acho que ela Tanto realmente que ela teve mostrou oportunidade, isso.
ela teve a oportunidade de machucar o McCoy e não machucou. Então, Ela ela tava matou dormindo, o outro, na né? frente dela, né? Dormindo no quarto dela. Ela gostava Ela da matou coisa. o Craven. Acho que é porque ela sentia que o sentimento, que o que ele sentia era forte. Então, De repente ela planejava se alimentar desse sentimento posteriormente. Como ela fazia com o Robert Crater, né? Chupa, Ele... chupa, chupa, chupa. Como é que aquilo acontecia, né? Porque ela não era um... Pelo que assim, dá a impressão pra mim que ela não era um shifter físico, ela projetava a imagem na mente das pessoas, mas tipo, ela fisicamente era um monstrão ainda lá andando, assim, né? Era o que dava pra perceber mesmo. Então... Isso me faz Isso vai lembrar pro o episódio back- anterior. behind Aliás, o scenes. episódio anterior não, o piloto, que tem Piloto. os. Sim, Eu esqueci o nome daquela. são os talosianos. Talosianos, Talosianos, que no episódio 0 tinha esses Talosianos que eles controlavam aquilo que você pensava. Eles controlavam o seu ponto de vista. Certo. Era uma coisa É meio- um retorno no mesmo tema de novo, né? Eles estão batendo É. na mesma tecla Mesma mais tecla. uma vez, né? Só que dessa vez, e eu tava comentando isso com o Di lá fora, dessa vez não foi uma versão mais cerebrina dessa manipulação mental. Foi um negócio mais ação. Foi mais a direção que o pessoal tava esperando do Roddenberry, que eles negaram aquele piloto. Então, beleza, agora vai ser ação. Mas eu acho mais ação o Where No Man Has Gone Before, que é o primeiro episódio, o piloto mesmo. Não, tudo bem. Isso é um conceito de mais ação. Esse eu achei que é um roteiro um pouco mais... Vamos aí, tem que escrever um roteiro aí. O roteiro é um episódio de série, né? Eu já achei um Manda- roteiro com uma qualidade bem inferior aos outros dois que a gente assistiu. São excelentes roteiros. Esse roteiro a gente explica rapidinho. Os caras chegam num planeta, encontram o pessoal, um monte de gente começa a morrer e depois descobre que a mulher é um monstro que estava se alimentando do sal das pessoas. Isso é essa é um a ponto história, interessante, porque logo depois que começa o episódio, depois que aparece a Nancy para cada um deles e corta para abertura do seriado, o Kirk já fala, olha, eu já tinha descoberto, eu não sabia, mas depois a gente descobriu que ela era uma shapeshifter. Então, porque parece, assim, nesse episódio me dá a impressão, e em alguns outros também, que o voice-over do Kirk, o Diário do Capitão, né? É depois, É né? gravado depois do que aconteceu. Parece que o Kirk depois sentou na Enterprise e gravou aquilo. Parece que só ali que ele tinha O que é- teve tempo pra fazer isso. Né? Só depois que tudo acabou. Aí ele foi e gravou todo o... Mas é um lógico, né? É um diário de bordo. Sim, isso aconteceu hoje. A gente Aconteceu enfrentou um aqui, né? shifter assim, tá bom. Querido diário. Porque Hoje parece eu que comi no- brócolis. nos diários, então quer dizer que. Nossa, eu vou fazer um corte aí, mas beleza. Não vai não. Sim, claro que vou. Paquete. Tem uma parte. Aliás, foi o que entendi. Quando ele fala o diário antes, ele tá contando aquilo que já aconteceu. Né? Aí, nesse parece que ele viveu e depois começou a contar. Sim. Né? Então, tipo, uau. Não, tipo, sabe, Once Upon a Time, sabe? Ele já tá contando, olha, aconteceu uma vez, aconteceu isso. Então a gente pode esperar esse tipo de modelo em outros episódios. Acontece em né? outros episódios, sim. O Diário do Capitão, geralmente, salvo algum lapso meu aqui, mas que eu me lembro são sempre depois que a aventurinha acabou. E aí o Kirk vai lá e grava aquilo. E depois eles fazem os enxertos no meio da edição. né? E, bom, enfim, eles descem no planeta, cada um tem uma visão, inclusive o O moleque que vai pro camisa saco vermelha logo. que tava de azul. Por um acaso ele tava de azul, não tinha camiseta vermelha pra ele, Tava ele tava lavando, azul, tava tava lavando, lavando, ele tava pegou a lavando. camiseta emprestada do Spock, sei lá. E aí desceu no planeta e morreu. Foi se engraçado com a menina lá, com a Nancy, e ele apareceu com um monte de coisas Sabe que eu Ventosas, achei? ventosas na Cheio de cara. chupão na cara. Chupão na cara, Cheio de chupão na Sabe cara. o que eu achei interessante? Quando o McCoy tava Marca de examinando ventosa virou um o chupão. Crater, qual que é o nome dele? Robert Não, Crater. Knox tá com problema, enfim.
Não, o óculos não é você. Quando ele tava examinando, ele fez algumas perguntas sobre a Nancy. Nancy. E ele falou, nossa, vocês viram ela? Ele passou a impressão de que ele não tava tendo um contato físico com ela diariamente. Fazia algum tempo que ela não aparecia. Era uma Ela obsessão, não na aparecia verdade. pra ele. Eu também achei. Era uma obsessão amorosa. Eu não tive acho essa que talvez impressão. Eu tive a não. impressão de que ele sabia do poder dela, né? Obviamente ele sabia. E ele falou, vocês viram ela ao mesmo tempo? Tipo, vocês chegaram à mesma coisa, sabe? Ele tava tentando ver se eles tinham talvez visto a ele mesma queria- pessoa. Mas também Sondar, você já né? conhecia o episódio também. Talvez você tenha tido essa impressão. Porque ser. pra mim eu tive a exata impressão que ela teve. É? Ela tipo, nossa, eu achei que ela não Não tava se mais por fazia aqui. presente, né? Não tava mais por aqui. Porque a sensação que ele passa é, eu não quero vocês aqui. Ele já chega falando, meu, eu não preciso de exame médico, não sei o que, só me deixa um sal aí. Ele meio que lança, ó, preciso de sal e é isso aí, vou embora. O que eu percebi assim na Nancy, quando eles falaram da Nancy e tal, ele não associou o nome à pessoa. O Robert Kirkman não então. associou o nome à pessoa. Ele pensou, qual que será que é a personalidade que ela tá assumindo agora? Sabe, essa criatura tá assumindo agora. Tanto que então ele só isso sabe bate depois com que ele fala é. que é o McCoy, né? Aham. Ah, você falou McCoy? Ele falou, sou eu Não. mesmo, né? Eu acho que Pode ser. pode ser isso também. Ok. Legal como uma cena tem várias interpretações aí, né? É. Eu acho essa cena ótima. Eu acho talvez a melhor cena Essa do episódio. cena não, pra mim com certeza é a melhor cena do Esse episódio. trechinho, assim, Essa cena ela realmente se definiu. mostrando com os Não, é a três. segunda. A melhor cena do episódio é quando é reportado pro Spock que alguém morreu e a Uhura para no degrauzinho de cima pra mostrar aquele baita colchão que ela tem e ela fica travada por 10 segundos ouvindo e é claro que aquilo ali é tipo, olha pessoal, tem uma coxa ali. É a cena que Money acabou o shot. episódio. Money shot, é. Porque naquela época não tinha pause, né? Não tinha, mas, cara. Lindo, Ai, né? Uhura. Ah, Uhura, né? Não, tô com o nome Vou dela, aprender Uhura. sua Ai, vida. Uhura! Eu acho que a roupa naquela época devia ter... Não, a saia dela é notoriamente 3 dedos menor que todas as outras mulheres da nave, É né? que ela também não é Deve ter pequena. repercutido, né? Ela As também coxas não é dela são pequena. maiores, então acho que a saia parece que é menor, né? Não sei. Lógico, é. Sim. Vou aprender Swahili agora. Já que você falou isso aí, legal, né? Uhum. Legal que eles definem nesse episódio que ela não é americana. Ela é africana É, mesmo. isso que é bacana, assim. Potencializa É muito legal essa isso, história cara. da Enterprise ser uma nave universal, ela é multicultural. Você tem o Scotty, que é escocês, você tem o Kirk, que é americano, você O tem o Scotty, Sulu, que é escocês, você tem o ótimo, Sulu, né? que é japonês, você tem a Uhura, que é Swahili. E isso é muito legal, porque no outro Quase a nossa episódio... mesa aqui, né? Inclusive, a propósito. Eu achava que o McCoy era o escocês, por causa do McCoy. Sim, o McCoy eu não sei. É por causa do O nome. sobrenome É, McCoy é sobrenome escocês. pode ser. Não... O irlandês, né? Agora Só um Scotty... bad track aqui. Irlandês. Irlandês pode ser também. Eu vou atrás. irlandês Eu volto é- com essa informação. ou Vai aparecer aqui embaixo. seria ou, sei lá, Oi? seria ou Coy, se ele fosse Não, irlandês. Mas McCoy também. McCoy, é. Quando tem MC. Que é Irlanda, né, cara? Ai, adoro Irlanda. Adorei, quer dizer. Não, pelos não pelos mesmos motivos, mas eu também adoro Irlanda. E, cerveja. E é super. E é legal, né? Quando eles definem que ela é Swahili, né? E eu acho ótimo, assim. Mostra mais uma vez o que a visão de futuro do Roddenberry, né? Roddenberry realmente tava muito à frente do tempo dele. Cara, isso a gente tá Foi falando, genial a gente tá isso, falando cara. década de 60, cara. Uhum. Né? Só de você ter uma mulher negra Que é um tenente. Ela é a terceira um em comando. tenente. Ela é a Com terceira. cenas qual- de fora E que ainda. ano que foi lançado esse episódio? É 65. 65, Ela é a terceira Bem assim. em comando da logo, nave. logo depois da... Como fala? O Não. quê? Sumiu a palavra, né? Recessão. Apartheid? Não, apartheid na África. É verdade. Depois que os negros... Depois do Martin Luther King lá lutou pelos direitos dos Que ano negros que foi? americanos. Você lembra? Foi no começo da década de 60. Eu também. E eu ainda não sei o ano. ainda tinha o estigma ainda da sociedade americana de não querer ver negro. Negro senta lá no fundo do ônibus. Mas o Roddenberry, ele. Que você não tava no começo do seriado,
ele virou pros produtores, né? E falou, Investidores, né? eu preciso de mais cor no meu set. Daí os caras viraram, não, sério, daí os caras viraram, legal, bota lá umas cores, achando que ele ia pintar a nave, não sei o quê. E apareceu Daí botou Uhura. Uhura lá no meio. E assim, isso a gente tá falando em 65, né? Uhum. Um ano depois, que é na segunda temporada, a gente tem essa mesma mulher protagonizando o primeiro beijo interracial da história da televisão americana, né? Uau. E é ela e um outro personagem que eu não vou falar quem é, porque pra ter surpresa, né, no episódio. Ah. Mas assim, Não o é primeiro- muita surpresa, né? mas essa história é conhecida. Não é né, uma também. surpresa, porque a gente Essa história imagina, é né? conhecida, né? Mas. Eu não sei quem é. Não, eu não conheço a história, mas... Mas você espera eu quem já seja. sei, eu acho que eu já sei quem é. E o primeiro... no frontal também é dela ou não? Olha, podia ser, viu? Tem um episódio. Não, mas. Não faz parte do Sal da Terra esse assunto. Esse assunto não faz parte do Sal Terra, faz Não, parte da com nossa certeza paixão não. pela Aurora. Não é o Sol da Terra. É uma paixão que tá crescendo nos nossos corações por enquanto. E é só o primeiro episódio dela, né? Ela acabou de aparecer. Você viu? E ela, assim, a primeira cena dela, né? A gente tava conversando que era a cena que ela vai encher o saco do Spock, né? Mas não é, a primeira cena dela, ela tá sentada naquele painel da frente como navegadora da Enterprise. Ela tá ali dirigindo o negócio. Aí na segunda cena ela vai. Inclusive ela reclama, eu tô de saco cheio eu tô quase me sentindo parte Isso daquela... já é a segunda cena. É a que ela vai então, falar com o ela Spock. fala isso. Na segunda cena ela fala, eu tô cansada O de... que é legal também, Você porque aí pode- volta no conceito do Pike, né? Pô, eu sou o capitão da É. flagship da federação, não sei o que, mas puta, não sei se eu quero isso aqui. O cara trabalhou a vida inteira pra estar ali, puta, acho que não é. Mas isso... A Uhura é a mesma coisa, pô, ela é a terceira em comando da principal nave da frota. Tô de saco cheio disso aqui. Puta, não aguento pra ficar sentado nesse painel. Mas eu acho e que tal. o dela é No um pouquinho caso, diferente, cara. Mas, assim, O dela é mais rotina, sabe? Acho que ela queria então, mais ação. esse é o ponto, é só Ela um queria trabalho, mais, sabe? queria mais ação. É Ela definido, dá a tipo, entender isso, ela estar dá a na entender. Enterprise, indo lá nesse planeta X, fazer a vistoria médica do pessoal, é só um trabalho, né? É rotina, vamos lá fazer isso aí. Rolou alguma coisa aqui, É. a câmera pegou, o que foi? Chupa, chupa, chupa. Ela queria ação. Igual a tiazinha lá que chupou o sal. Depois, durante Chupou o sal. ao longo do o episódio, sal, ela o não Jimmy, teve mais nenhuma Jimmy, crise deu uma existencial, giradinha aqui. né? Mas olha, ela quase roda Deu uma nesse giradinha episódio, aqui, né? não foi Que pouco. Isso, só uma piadinha. Que A isso? Aurora Quase. quase vai... Quase. Aí, meu irmão. Bom dia. E o que é legal, né? Porque quando a criatura sobe pra nave, né? E ela começa a assumir diversas formas, ela é bizarrona em todas as formas, né? Porque é como se ela não Não soubesse ser um ser humano de emular verdade. o ser humano, né? Quando ela pega pega a forma do Green, é Green, Que é né? com cara de, de Tipo, paisagem. Ela tá o tempo inteiro, tipo, angustiada. não Esse sabe o que indicador fazer. na É, boca. é um sinalzinho, eu não- né? é- Foi é um sexy, jeito hein? porco do diretor falar, olha, é a mesma pessoa. Sim. Você tá vendo Será? uma pessoa diferente? Não, mas Sim, isso... porque querendo ou não, você tá falando pra um público de 50 anos atrás. Exatamente. Então, Aqui isso que é aquela era de- briga, gente. Isso era de... Não, isso é muito... A narrativa era desse jeito. Sempre que você tinha um ator que estava interpretando um outro personagem com a forma dele, eles sempre tinham que deixar Pega a pessoa... alguns elementos É, que fossem característicos. Sempre tinha que deixar meio bizarrão, Isso. assim, muito declarado, porque era como se contava a história naquela época. Ah, O que eu é. achei faz estranho sentido, que o né? McCoy não entendeu que não era ela. Que não era a Nancy que ele Então, conheceu. mas- Porque quando ele viu ela pela primeira vez, ele viu ela jovem. Mas o amor é Mas sério. era a imagem que ele tinha na Então, cabeça. mas aí Não, que tá. Depois eu ela. entendi isso. Depois ela pareceu Ela velha se- pra se ele. mostrou Ela só apareceu com uma cabelos vez mais jovem pra brancos. ela. Pra ele. Ela só apareceu Só uma na vez. primeira cena. Jovem. Na primeira Então, cena. mas- Todas as outras cenas, ela parece velha. E ele não fala, porra, como é que você envelheceu do Não, mas o Crate fala, não, doutor, você viu com os olhos do passado, na próxima vez que você encontrar com ela, ela vai estar com uma idade mais compatível. Não, mas Não- isso. Com certeza ele Sim, chegou sim. e falou, Ninguém dá faz uma isso envelhecida aí. em 2 horas, tipo assim, gata, você vai ser mais compatível daqui 2 horas. Não. Eu tô esperando. Mas, Ninguém faz isso. mas volta a questão de, tipo, isso é um seriado pra massa
americana há 50 anos atrás. Então, isso Sem era falar que aceitável. o McCoy ele fica em negação o episódio inteiro. Até o último segundo. Até ele o tá em último negação. segundo ele tá em negação. Ele demora. Ele quase, Na verdade, deixa o Kirk morrer É. pra falar, não, eu não vou atirar na Nancy. Na Nancy Na verdade, até depois que ele atira, ele ainda não acredita. Ele só tem a redenção dele no final. Quando eles estão na ceninha na ponte já da Enterprise, já todo mundo. Estava. O Kirk, o Spock pergunta pro Kirk: o que aconteceu? Tal, o que você tava pensando? Ele fala: eu tô pensando no Búfalo e tal. E aí o. Tô pensando no búfalo. velho. Quase morreu. E aí Estou pensando no búfalo. Eles dão um close no McCoy e o McCoy dá um sorrisinho assim, tipo, ali que é a redenção dele fala, beleza, puta, era isso que tinha que ser feito mesmo e tal. Aquele merecia uma voadora, ele merecia. Pô, mas caralho. falando nesse final, né, eles passam uns, sei lá, um quarto do episódio batendo na tecla de que ela é a última da espécie e ela só tá se defendendo e que é um instinto natural, ela tá usando uma habilidade, uma ela tá habilidade usando que uma ela tem pra habilidade, né, sobreviver. Inclusive, inerente dela. inclusive a criatura, enquanto tá no shape do Sr. McCoy, do Dr. McCoy, Argumenta isso, né? argumenta isso, usa isso como argumento. Isso que eu achei estranho demais. Talvez ela assumiu os pensamentos do McCoy na hora, o que o McCoy teria de pensamento, será que ela conseguiu entrar na cabeça do McCoy a esse ponto? A ponto Não, de... acho que é ela só querendo Será? se preservar. Eu entendi também que ela tava querendo se defender ou se falar assim, não, Aí que eu só eu quero entro- chupa-chupa-chupa, não quero nada, eu só quero... Não, aí que eu entro em outro Céu, ponto. Daniel. Será que a criatura realmente fala? Ou será que ela projeta a mensagem na mente das pessoas? E aí a pessoa liga os pontos e fala, o McCoy estaria falando desse jeito. Eu acho que sim, porque com a Uhura foi a mesma coisa. Exato. Ela trombou com carinha que ela imagina na cabeça dela quando ela tá sozinha. Exato. O cara perfeito lá, que ela queria encontrar e tal. Negão magia. Quando ela tá... Negão magia. Negão magia. Não, gente, vamos... Vamos lá. Verdade. Então, Prost. brinde. Bom, o Daniel não bebe, esqueci. A gente bebe a cerveja A gente dele. bebe água, Dani. Deliciosa como sempre, mesmo. E... Obrigado, Daniel. De nada. De nada. E... Então eu acho que nessa hora, acho que a criatura manda a mensagem do que ela gostaria de falar para as pessoas e as pessoas interpretam daquela maneira. O McCoy falou que é a maneira como o McCoy argumentaria. Sim, porque a criatura, quando ela tá na forma original dela, ela não fala nada. Não fala. Não emite nenhum som com a boca. Aliás, eu acho que ela não fala. Eu acho que tudo se passa na cabeça das pessoas. Então ela não é shapeshifter at all. Não, eu acho que ela projeta a imagem. Então ela cria uma ilusão. Telepatia, Uma ilusão. É, Eu acredito que seja uma telepatia. ilusão. Telepatia maluca, assim. que já era uma ideia dele no piloto, né? Então, eles estão rebatendo a mesma ideia, assim, olha, existem poderes mentais que alteram a realidade. Sim. Stalusianos, não? Mas Os talusianos, o próprio do segundo episódio, esqueci o nome dele. Que ele sim tem um poder físico, mas o poder dele começa mental. Ah, é o... Putz, como é que é o nome dele, cara? Puxa, Louro de esqueci. Prata, eu esqueci o nome dele. Amigo de academia número 1. É. A gente vai lembrar. amigo de Ou vai academia. aparecer aqui embaixo. Barco dos Ou dois. não, só a foto dele vai aparecer aqui, Daniel. ó. Fotinha assim. E... Não deturpa o episódio inteiro, Daniel. Eu tenho que deixar a marca do... Que mais? E aí, duas coisas que eu acho estranhas Isso nesse vai pro episódio behind the scenes. é o... Peraí, perdi o fio da meada. A conversa Vocês dois ficam paralela falando aí na mesa. Eu tô me defendendo e Você fica defendendo falando você. besteira. Eu tô me falei defendendo também. Eu tô fazendo igual a Realmente perdi o chupa fio da lá. meada. Meu Deus do Ah, céu. é. Vai, volta. A gente tava falando do cara que tinha Ouro de Prata, fazendo uma comparação dele com... Então, com o de novo poder a gente dos volta poderes. nesse tema do poder da mente, assim, né? Sim. O que eu tô achando é que eles querem mostrar que a capacidade cerebral de outras raças que não sejam as raças humanas tem esse poder, sabe? Tipo, que boa parte deles que isso é uma coisa recorrente, que isso eles vão dar de cara com isso mais vezes. Que faz Sim. parte de uma Sim. evolução de... Uhum. não sei, é o que dá a entender.
sabe? Com esses 3 episódios que a gente foi assistindo. E que historicamente nessa época também, tipo, médiums e poder sim. dobrar a colher tava na moda isso também na época. Mas veja bem, Os gurus. será que é gurus tudo da Índia. 100% psíquico, mental? Porque tem umas horas lá que ela muda de forma e não tem ninguém pra estar projetando a mente, sei lá, a imagem na mente dela. Mas sempre a imagem dela tá relacionada Isso. à presença de outra pessoa. Tudo Não, bem, não, mas, não, por não, exemplo, a partir do Ela- momento que você não tem mais uma pessoa na cena, você não tem nenhuma pessoa para interpretar a forma que ela tá tomando. E ainda assim, existem cenas que aparecem ela trocando para uma outra forma e não tem ninguém na cena para poder ver Mas- que ela mudou. O Mas que eu recorrente entendi- já. Mas será que ela não, já não, tinha tem, Não, tem uma então- sensibilidade por área? Sim. Sabe, tal pessoa tá entrando, eu já... Na verdade, É eu. igual quando na ela verdade, faz não. mas loucura. se ela faz isso, tecnicamente é uma coisa física e não necessariamente Mas, mental. ô, Daniel, Não, ela já começa a projetar na mente da pessoa Ela que tá começa chegando. meio- Quando ela Uma viu a pessoa- Augura, antes Não, da mas- Augura chegar. Então, mas nem vê-la. sempre tem uma pessoa necessariamente específica que ela possa projetar a mente. A gente Ó, Por não exemplo, for- quando o carinha lá, o Green, morreu, tinham várias pessoas procurando por ela. Ela não tinha como falar a assim, gente não. pode supor que Mas ela... todo mundo tava procurando o Green. É. Sim, A gente ela pode sabia supor que disso. nessa hora, na cabeça dela, ela troca o switch, entendeu? Ela pode projetar a imagem dela numa área e ela não, vou mudar pra mim agora. não foi nem a questão da área. Porque no final do episódio o Crater fala, não, é como se fosse um camaleão. Sim. Então, o que eu acho? Ela usa a habilidade, a lembrança dela, não, eu quero entrar naquela sala que vai estar, sei lá, o McCoy. Então deixa eu assumir a forma da Começar a Nancy. projetar tal forma, né? E daí eu vou projetando. Daí eu não sei, isso eu assumo, eu não sei se é fisicamente ela aparece naquela Outra forma. forma ou se ela já vai projetando em área na cabeça dele. Eu penso, então, pelo fato de, eu considero que ela não seja uma shapeshifter, mas sim uma controladora mental, é que no começo, logo no começo Na do primeira episódio, cena. na primeira Era o que cena, eu ia dizer. já mostra 3 personalidades diferentes Numa da mesma mesma. cena, né? Numa No mesma mesmo. cena. Ah, tá, é Ao verdade. mesmo Não lugar, tem no mesmo como- ambiente. Ela Não controla tem como três ela pessoas mudar. ao mesmo tempo. Ah, muito Não mais é físico evoluída isso. do que É, a não é gente físico, imaginava. Cara, eu tive uma leve epifania agora. Porque ela Vamos lá. pode ter Deus entrado na do sala céu. pensando assim, eu não vou assumir a imagem de ninguém, eu vou assumir uma pessoa que o creator gosta. Uhum. E aí ele vai imaginar o seguinte, isso aqui não é que ele entra, cada um imagina o que ele gosta de uma forma diferente. E o que ele imagina, porra, não, porque é o quê? Quando a... O que ele imagina a tia Mas ele dele? viu ele como a. isso faz sentido a partir do momento que a Chupa Chupa lá, quando ela vê a Uhura lá, e ele não sabe que forma assumir, ela procura uma memória dela que ela gosta. Da Faz mesma sentido maneira isso. que o primeiro camisa vermelha encontra, ela puxa a memória de uma Yo, menina man. que ele conheceu no planeta de dos prazeres. Planeta puteiro. Planeta puteiro, é. Caramba. Planeta puteiro. Aliás, 2 termos que eu adorei, que eu adoro nesse episódio, é o Pleasure Planet. Pleasure Planet. Ripley's, né? Ripley's Pleasure Planet. Perfect, é. E depois quando o Green, a criatura em forma de Green tá dentro do jardim botânico lá do Sul. Ah, sim. Nossa, muito e legal aquela essa cena planta também. começa a ficar... A planta que é uma mão, né? Uma lua. Não, e né? a Yeoman Rand lá, a Aham. ordenança loira lá, Ordenança loira número 2. ela fala que ele tá Space Happy. Space Happy. É um termo técnico, né? O cara tá doidão e Space Happy. Eu acho que é o assunto pra gente começar a discutir na próxima parte. Próxima parte, Né? legal. Então a gente vai fazer uma pausa e a gente já volta. E é isso aí, estamos de volta com a segunda parte do nosso episódio de The Man Trap. Agora, acho que as nossas considerações finais. Considerações finais. É Porque não foi um episódio tão tanta complicado, coisa né? pra ser Tanta coisa pra discutida. ser discutida. Eu posso colocar uma coisa pra ser discutida se quiser. Então vamos lá, vamos lá. Caramba. Mas que é a questão da extinção de uma espécie. É que verdade, aconteceu. bem lembrado, bem lembrado. Sim. E levantou-se a história dos búfalos, mas se tem uma diferença porque, como o próprio Kim falou, o búfalo nunca tentou matar a gente. Como que não? Chega perto de um búfalo pra você ver só o que ele faz. Não, mas nunca foi uma ameaça Ah. assim, para as pessoas. E nesse caso,
E o que mais me deixou estranho Não é que foi deve isso. ser um Ele tinha um burger de instinto búfalo. de sobrevivência, Deve ser igual no mas em cinema. muitos momentos ela não precisava matar ninguém, ela foi e matou. O Mas próprio um Kirk, bicho por sabe exemplo. búfalo. Ela pegou Mussarela o de sal, búfalo. ela sabia que Hambúrguer de podia, búfalo. já teria uma fonte de alimento já Tomei ali, bronca. e mesmo assim vai em cima do Kirk. Mas será que aí não é uma questão de fome também? Quando a fome é muito grande, o bicho não tem muito controle, né? Talvez seja uma questão de... Fome é a única dor do ser humano que é capaz de mudar qualquer caráter que a pessoa pode ter na vida. Então, Ou, esse ponto. O ou bicho poderia unha ser... cravada. Unha cravada Unha também. cravada também. Não, topada no dedinho, pior. Aquela que divide o dedinho do resto do pé, né? Mas eu realmente uma coisa que me incomoda nesse episódio é a solução final, que é matar o bicho. Eles tinham outras opções. Né? Inclusive eu acho que tem uma opção muito fácil no próprio roteiro, que tem uma hora que alguém, o capitão Rosé da USS Rosé! alguma coisa, fala lá manda mensagem através da Uhura que eu tô aqui esperando minhas pimentas, tal, não sei o que, né? Sim, sim. Eles comentam alguma coisa, tipo, tem alguém esperando eles. Pô, esses caras podiam viver num planeta com abundância de sal, o bicho já tava dentro da nave, eles poderiam segurar o bicho num canto ali, levar até esse outro planeta e largar o bicho num lugar cheio de sal, né? E essa é a minha pergunta, porque qualquer coisa que acontecesse, ela ia virar uma atração de circo. Ou aquilo ia virar uma atração de circo. Que ia ser o último ser vivo e ele ia ser visto sempre como aquela coisa estranha, aquela novidade, tudo isso. E aí você pergunta, será que ele queria viver assim? Então por que eles não poderiam levar quantidade de sal pro bicho viver ali? Muita possibilidade. Deixar ali no planeta e... Como eles fizeram com Talos, né? Tipo, abandona o planeta e não olha pra trás. Faz a mesma coisa com esse planeta, deixa o bicho vivendo ali e uma vez por ano, que ele já tem que passar uma nave ali mesmo. O que fica em talos, fica em talos. Deixa um godzilhão de sal lá e pro bicho se alimentar. Godzilhão. Mas agora minha pergunta é, o ser, a criatura, ela é inteligente? Pra Ela é caramba. inteligente. De fato Pra inteligente? caramba. Ou ela só é manipuladora? Não, mas Os dois. pra ser manipuladora você tem que ser inteligente. Eu acho. Mas veja bem, qual seria o sentido de deixar um basilhão de sal pra bicha lá comer, se ela é a última da espécie dela? Deixar a natureza tomar conta. Não... Ela vai morrer. Vai morrer, mas vai morrer no ciclo natural dela. Não com um phaser no meio do peito. E qual a diferença? Não, a diferença é que o episódio seria maior, talvez. Não. Um minuto maior? Não, eu digo assim. Não, ele tem um tom mais humano no fim, porque nós, hoje em dia, a gente sempre tenta pensar nessa Um questão tom mais ambiental. humano por um Vamos extraterrestre. humanizar, vamos De humanizar. extinção, né? Só que De eu acho- extinção. Assim, eu acho que como tava lá pros anos 60, né, foi em 1960 e poucos, né, Sim. e eu acho que essa parte dos Estados Unidos contra alguns outros países, eu acho que esse lance de vou deixar os meus inimigos sofrerem ou eliminar eles, acho que era uma coisa muito característica do cinema americano na época, né, nas produções americanas da época, né, esse lance de o meu lado é bonzinho, então o meu lado tem que ser tirano, assim, tem que acabar com o mal direto da raiz, tá ligado? Mas o próprio piloto já teve uma visão contra isso já. Mas aí que tá, igual no episódio de South Park, que eu não sei se você assistiu um episódio que eles falam sobre de guerra e tal, o lado que curte a guerra e o lado que não quer a guerra, quer a sim. paz e tal. Então eu acho que é mais ou menos isso, o pessoal quer que você ache que você é a favor da guerra, tá ligado? Mas na verdade você não é. E vice-versa, tá ligado? Eu acho que ficou super confuso. É que eu acho colocar esse ponto de vista é tirar a visão progressista que o Star Trek tem. Pode crer. Então eu acho que é bom a gente remover tudo isso que eu falei, que não dá muito merda nenhuma. E a gente voltar para as considerações finais. Eu não sei, é uma coisa que esse final me incomoda. Eu acho que eles poderiam ter resolvido de alguma maneira melhor. Eu também fiquei incomodado, cara. Porque eles falaram tanto É, da eles- natureza da criatura. Sim. É a última da espécie. Ela só tava se protegendo. Inclusive ela mesma falou, não, quando ela tá Como McCoy, né? como McCoy, não, tá tentando só sobreviver. Sim. Então é meio pesado, né? Tipo, não, ó, Agora, se por outro lado eles tô vão... me defendendo. Eles conseguem manter a criatura viva, seja num planeta de sal, ou deixando sal lá anualmente, um estoque de sal
pro ser conseguir comer e tal. Aí você gera um outro problema, que é com a redenção do McCoy, né? Porque o episódio inteiro é o McCoy se desvencilhar desse fantasma do passado, que é essa mulher que eles se distanciaram, né? Como eles falam. Mas ele tava falam, muito sossegado. No começo do episódio, o Kirk Sim, mas... chega a brincar com ele e fala, olha, tá aqui, ó, acho que era trigo, sei lá. Não, você tem que entregar flores pra ela. Flores. Tem que entregar flores pra ela. É assim que você faz com que as mulheres gostem de você, o você suborno, suborna, né? Talvez assim que você faz suborno. pra gostar de você. Isso que... Ok, ele tava, mas a partir do momento que ele tem um contato com esse fantasma do passado dele, reaviva Volta. essa sensação. Não, tem razão. No final do episódio ele fala, eu acho que você tinha razão. Tava sendo afetado. Então, se você deixa o bicho vivo, talvez ele não tivesse matado a Nancy de verdade, né? A Nancy ia continuar viva dentro dele. Uhum. Né? Acho que ele precisava de um... Ele precisava de um closure, né? finalização, Eu acho que a pegada é mais embaixo, na verdade. É lógico, né? Com você é sempre mais embaixo. Eu nem ia Com falar, você, eu nem ia falar com nada. você a pegada é sempre mais embaixo, Eu Daniel. nem ia chegar nesse ponto. Não? Jura? Juro. Refaz a frase. Tá, talvez não seja tão embaixo, um pouquinho mais em cima a pegada então. Calma, deixa eu... Mas eu acho que a pegada, a coisa... Não dá pra... Considerações finais, é isso? Não, peraí, vamos lá. Mas eu acho que o ponto, na verdade, é outro. Não é nem a questão do fantasma da tia lá. E também não é nem a questão da bicha lá que tá morrendo. Mas a questão é mais assim, tipo, o que você faria... Você escolheria entre uma mulher do teu passado ou teu amigo? Entendeu? Bros before hoes, né? Né? Então, acho que pra mim foi mais isso. Eu que nunca assisti Star Trek, nunca vi nada, não sei qual que é a pegada. Talvez eu descubra um dia. Eu sei que muita gente vai querer me matar por causa disso. Por favor, não me apedrejem. Mas eu acho que a pegada foi muito mais de... Você falou que é o primeiro episódio do cara lá, né? Sim, do então, McCoy. eu acho que é mais assim, pra delimitar a background dele com o resto da tripulação, dele falar assim, não, eu Porque é um escolho ponto vocês. interessante, porque no episódio piloto que foi aceito, o Kirk faz essa mesma escolha. Eles O se amigo fizeram. ou a nave. Eles né? se fizeram. O amigo ou todo o resto da nave, toda a humanidade, né? E ele, obviamente, não escolhe o amigo, porque ele não voltou nesse episódio. E também é uma escolha difícil pra cacete. Sim. Apesar de ser uma escolha difícil pra cacete, ele acaba escolhendo a maioria, Sim. no caso. Vocês não vão entender a referência agora, mas o Lá vem. bem de muitos sobrepuja o bem de poucos. Um dia daqui a alguns anos vocês vão Que entender. profundo. É. Quer dizer Cara, que você me mataria pra proteger todo mundo. Você mataria mais dois se pra ele fosse proteger todo capitão, Não, mundo. o que eu tenho de eu também? Porque você também é um Daniel. Então Eu mata não esses gostei três. disso. Mata ela também, ela é Então, Daniele. todos Então, eu ia Daniels. chegar lá e ia aumentar. Eu? Aí fica meio a meio, aí Eu já sou começa a complicar a inocente. conta, né? Não fiz nada. E tem um outro detalhezinho mínimo que me incomoda, que é quando a criatura tá como o McCoy e ele fala com o Sulu que tá ali em algum terminal lá fazendo alguma coisa, procurando o no bicho setor na de nave, né, tal. E Biologia, ele fala, porque a criatura não sei o que, e o Sulu vira e fala, criatura? Por que ele se chama de criatura? Eu acho que isso é um problema de roteiro, assim. Eu sabe? acho que ele dá uma escorregada aí. E Eu tá acho todo que ele- mundo procurando uma pessoa. E a criatura. Não, isso é o que fala o roteiro criatura. quis. O roteiro quis que ele desse uma escorregada, mas eu acho que a palavra a palavra é meio fora do personagem, sabe? Eu acho que ele tentou procurar dentro das memórias humanas aquilo que mais Isso. se aproximava da descrição Ele dele. é um personagem fora. Porque ele sabe que ele não é humano, ele sabe ele que já o tá mais fora. próximo que a linguagem humana pode descrever ele é uma criatura. Aí voltando no ponto de que ele não fala, é projetado, então o Sulu escutou assim, né? Ele. Sim. Pode Talvez ser. todo mundo ali escutou assim. Pode ser. Pode Cara, ser. só teve uma coisa que não é que me incomodou, mas me chamou a atenção nesse episódio. Foi que o Roddenberry ele já estava tentando quebrar alguns paradigmas aí na sociedade americana com
com esse Pra seriado. todos eles, né? Todos eles. E ao mesmo tempo ele não conseguiu fugir de alguns paradigmas. Então, por mais que ele fale, não, a primeira tenente é uma mulher, ele ainda fala, não, mas você sabe como mulheres são, as mulheres são assim mesmo. Tem uma das cenas que ele tá tentando explicar o modus operandi de... É, porque eu quero ficar aqui sozinho, mas mulher sabe como é que é. Né? É, mas você sabe como é que é, daí outro, mulher, é assim mesmo. Tipo, isso me chamou a atenção, cara. Eu falei, Um ponto legal, assim, de colocar os personagens femininos, né? uhum. É o quão feminina a Uhura é, né? Em relação à número 1. Que a número 1, no próprio episódio, ela fala... a número 1, ela se porta séria... O número 1 é aquela loira lá. Não, é de outro episódio. de outro É episódio. do A primeiro número 1, primeiro piloto negado. Ela se porta super... Ela até é chamada de computador, cérebro robótico, cérebro eletrônico. Uhum. É. Que ela não tem sentimentos e tal, pra ela conseguir se colocar no meio de uma sociedade de negócios ali, né? O trabalho dela ela tem que estar séria. No segundo episódio, você tem a loira lá que ela é a psicóloga e ela vira e fala, não, mulheres que estão trabalhando, elas tendem a overcompensate, né? Tendem Uhum. a exagerar no negócio. E a Uhura não. A Uhura, ela é a terceira em comando, ela é a tenente, e ela é absurdamente feminina, né? Ela é... Pergunta sobre como é que é o luar no seu planeta. Sim. Aqueles Vulcan has no devaneios. moon. Romântica, né? Aqueles devaneios femininos. Vulcano não tem lua. Eu não me espanto, Sr. Spock. Ótimo esse diálogo. Foi Ela não genial. aceita o jeito que o Spock é, né? Ela não aceita definitivamente, assim. Ela procura humanidade no Spock de qualquer jeito. Então isso também me chamou a atenção, porque é a criação do personagem de, não, eu vou confrontar tudo que não tem emoção, né? Porque o Spock, ele é epígrafe da lógica, né? Ele é o cara mais lógico, emoções atrapalham e ela tá ali pra falar o contrário. Por isso que eu perguntei se ela vai cutucar ainda o Spock ainda mais. Não, próximo episódio tá isso. Já vai começar assim. Então vai ser engraçadíssimo. E é legal porque assim, no mundo fora, né, as pessoas vendo Star Trek, o Spock ele foi meio um sex symbol assim na época pro público feminino e tal. Claro, com essa sobrancelha hoje. Super sexy, ó. E essas orelhas ainda. É. Não, porque as mulheres falavam, não, ele é todo serião assim porque não encontrou uma mulher que acendesse o fogo dele e tal, não sei o quê. Tinha esse papo entre o público feminino que assistia Caramba, Star que Trek, legal, né? cara. Então o Spock era um sex symbol, assim. Muito legal, né? Comentário muito até os comentários eram avançados pra época, Pra né? caramba, né? E é legal porque, pô, o Spock é um símbolo pop e é um símbolo nerd hoje, né? E ele foi um sex symbol antes, né? No passado, né? Curioso isso. Engraçado, ele... É como dizem, nerd is the new sexy. Sim. É. E acho que é isso. Eu acho que esse é o episódio. Teve uma moral aí? Teve. Bros Before Hoes. Bros Before Hoes e se a gente tem que matar ou não o último da espécie. Aliás, a gente matou, acabou botando em extinção um leopardo aí, né? Uma espécie X de leopardo aí acabou de entrar em extinção porque o último já era, né? Teve um Parabéns. série do Leão, pássaro né? também que Leão? Leão. não era Leão, visto há é, 40 anos, o cara pegou, conseguiu tirar o bicho, parou na frente dele, aí ele pegou o bicho e falou, olha, eu tirei uma foto do bicho, ninguém tirava uma foto há 40 anos, ele foi empalhar o bicho depois. Aconteceu isso. Foi um dentista, né? Não, Não, dentista do esse leão. foi do Dentista leão. do Ah, tá. É muito É. pior. Então eu acho que a gente tem algo. Star Trek ainda tem algo a dizer, né? Tem. A respeito disso. Até hoje a gente tá destruindo espécies por aí, né? E Star Trek é no futuro, então a gente vai continuar por um bom tempo, né? Em outros planetas. Então, se Star Trek for o futuro, então tá bem complicado, né? É, a gente vai Não tá fácil pra continuar ninguém. obliterando espécies por aí. A Enterprise não teve que fazer exploração no universo afora à toa. Acho que vai chegar um ponto em que não vai ter lugar pra ficar aqui mais, a gente vai ter que explorar. E o que o próximo episódio espera? Próximo episódio é Charlie X. Charlie X. Charlie X.
Isso é nome... Em português veio como Charlie X mesmo, eles não tiveram nenhuma tradução Aleluia. estranha, então é Charlie Graças X. a Deus, né, cara? E Pra glorificar episódio legal também, episódio bacana. Mas pra gente fechar esse, qual que é a tua nota pra esse episódio? Ah, tá. Foi 0 um a episódio... Putz, cara, esse episódio foi fraco do que eu esperava, assim, mas foi um episódio bem brainer. Realmente entendeu o assunto, né? Valeu. E eu acho que eu vou dar uma nota 2,5 pra esse episódio aí. Putz, né? Podia ser melhor, cara. Não, é exatamente a inteiro, nota assim, que eu vou dar, cara. Eu não acredito que eu vou dar uma nota menor do que 2,5, assim, em algum episódio de Star Trek. Porque eu já sei o que eu espero. Mas esse episódio eu acho que é o piorzinho, assim. Não é ruim, mas eu acho que eu espero coisa melhor de Star Trek. Ok. E aí, 0 a 5? De 0 a 5? 0 a 5. 3, pela atuação mágica. A dancinha do Kirk. Ah, é Ele tava verdade, é escondendo. verdade. As grandes táticas de combate. Tava Que sentindo maldade ali, do pô. Kirk, é. O zigue-zague mais inútil da história. Aliás, aquela cena que o Kratos atira lá naquela pedra. Explode. Pô, é legal demais aquela cena, né? ótima. Explode, assim, eu falo, nossa! Eu tomei um susto. Aí Quando ainda eu bem tava que eles estavam assistindo. explorando as ruínas, né? Foda-se, vamos ruína. destruir essa aqui, né? Vou arruinar ainda Acabou mais. já as espécies daqui mesmo, né? Não, mas não, Arqueólogo Vamos acabar explode com pra a tocha, ruína, velho. Mas a cena é ótima, nossa, é realmente muito bem feita. Eu vou arruinar ainda mais. As né? cenas de combate são promissoras. São É, sim. Acho que serão. Bastante. E o Kirk mostrando o começo do Kirk Full tá aí. Ele deu um pedala Robinho, né? Foi um pedala Robinho aquilo ali, gente. E aí, Cara, qual que é o teu veredito? Eu acho que esse episódio não foi tão legal quanto os outros que a gente assistiu. Eu também vou dar 2,5. Bom, tirou a média pelo menos. Passou de ano. Passou de ano. Passou de ano. Tirou 5, né? Mas eu ainda esperava mais. Eu até tava comentando com o Di lá fora antes. Ia ser interessante se eles continuassem de uma certa forma a manter a Enterprise do Christopher Pike, que era alguma coisa mais cerebrina, alguma coisa mais introspectiva e não tão simplesmente um plot que você entende em 2 minutos do episódio. Então, eu sei que eu posso falar que eu não gostei tanto porque tem muito ainda pra vir, mas eu não gostei muito não, eu achei muito superficial assim esse episódio. Eu compartilho da ideia do Dani, também vou dar 2,5 e achei superficial. Acho que podia ter sido bem melhor, pelo que eu já vi de Star Trek, esperava mais. E aí, Jabs? Tá, eu também vou dar 2,5. Ok. Acho que todo mundo vai dar 2,5 no fim das contas. Né? Eu dei 3. A maioria das Causa do pessoas. pedala maioria. Robinho, mas... A maioria. Mas é que eu acho que ele tem um episódio que tem algumas Você é coisas o pior. interessantes, alguns momentos pra você pensar, mas nem tantos assim. Tem umas partes boas, mas no fim das contas o episódio ele termina num ponto nele. Quando você termina o episódio, você não sente que. Você não. Eu acabei não gostando tanto assim do episódio, sabe? Tipo. Então eu vou dar o 2,5 porque se fosse um pouco pior ia ficar abaixo da média, se fosse um pouquinho melhor já ia ser acima da média. Então acho que o meio já é um ponto ideal já pra colocar ele. E pela segunda vez, eu vou ser a pessoa que vou dar a nota mais baixa aqui. Eu vou dar um 2. Porque eu não gosto desse episódio. Cara, A média é 2,5, então. Eu vou. Pra mim, reprovou. Esse episódio eu Vai pra reprovo. conselho, né? Vai ter uma recuperação aí. Mas esse foi o primeiro episódio que foi pro ar, né? Foi Na pro ar, televisão. né? Eu acho que Considerando é ainda a fraco. presença da Uhura, né? Considerando, bom, talvez eu dê Cara. 2,5 só pelas coxas. não, né? não. Eu dou 5 nesse episódio pelas coxas. Ó, eu vou assumir que ganha um ponto. Pra cada ganha um perna. ponto só por uma coxa. Mostra aqueles 5 segundos mágicos. Pra mim ela ganhou um ponto, porque eu ia dar. Meu um amigo, e-mail. espera Mirror Um Mirror e-mail. chegar. Mirror, mirror? Mirror Mirror, ninguém vai atrás. Espera chegar que você vai ver o Ah, horror. você é um sádico, né? Ter Mas é isso aí, eu vou isso. dar 2, porque eu pra mim não rola esse episódio, eu acho ele fraco, eu acho que ele precisa comer bastante Farinha. gag pra chegar no ponto de Star Trek. Bom, é isso aí, né? É isso aí, então, Isso aí, até semana pessoal. que vem com o Charlie X.
Charlie e X. Papo nas Estrelas.